A cena corta para o fantasminha que estava rindo histericamente, e logo vemos nosso protagonista andando como um cachorro, e o pequeno fantasma está sobre ele dando ordens enquanto manda chamá-lo de mestre a partir de agora. Mas na verdade, isso não passava da imaginação fértil do pequeno fantasma, que pensava no que mais poderia fazer com nosso protagonista para se divertir após ganhar sua aposta. O pequeno fantasma se aproxima e pergunta se Tai-san já desistiu, pois não tem sentido continuar com isso. Ignorando isso, nosso protagonista pergunta se ele conhece a habilidade de batalha. O fantasma do que com certeza conhece, pois é uma habilidade básica. E depois que duas pessoas aceitam um duelo, ninguém de fora pode interferir. Nosso protagonista confirma e diz que a habilidade que ele procura é algo ainda melhor que aquilo, o que, para o fantasminha, não passa de uma mentira. Continuando a bater impiedosamente nos pobres goblins, o sistema avisa que, devido a duelar contra um único inimigo por vez em meio a um grande grupo de inimigos, a habilidade de batalha forçada foi adquirida. O pequeno fantasma não podia acreditar no que estava ouvindo, pois no final, nosso protagonista realmente conseguiu. A habilidade de batalha forçada já havia sido usada por nosso protagonista antes de sua regressão, e a partir do momento em que essa habilidade é ativada, todo tipo de dano contínuo, dano acumulativo e intimidações são completamente evitados. Feliz da vida, nosso protagonista fala que finalmente a conseguiu de volta. Ouvindo a breve explicação, o fantasminha estava completamente perplexo, pois essa habilidade é muito quebrada. Mesmo se ele fosse arremessado no espaço ou na lava ardente, essa habilidade o ajudaria a sobreviver a tudo isso. O mais louco de tudo para ele era o meio para consegui-la. Nosso protagonista estava completamente convencido com sua habilidade e diz que não é nenhuma surpresa que o fantasminha não tenha conseguido essa habilidade em vida. Essa habilidade não é nem de longe a que tem a condição mais estranha para se obter, e horrorizado com isso, o pequenino se perguntava o que ele teve que fazer para conseguir as outras habilidades. Com um olhar meio malicioso, nosso protagonista pergunta ao fantasminha se ele se lembra do combinado da aposta. O pequeno fantasma aceita sua derrota e fala para Tai-san que ele é diferente dos outros NPC e não possui nenhuma restrição. Quando ele estava prestes a perguntar que tipo de jogador nosso protagonista é, ele avisa nosso protagonista que habilidades não são tudo nesse labirinto. Fala que nosso protagonista não deveria ser tão convencido em achar que vai ganhar uma habilidade por fazer qualquer coisa. Nosso protagonista pergunta do que ele estava falando e o lembra de que apenas não deve mentir ao responder suas perguntas, o que deixa o pequenino completamente furioso chamando-o de bastardo. Em seguida, o protagonista diz que sua nova habilidade até que é boa, mas há várias outras habilidades melhores, como a habilidade de salto. Tai-san confirma e pergunta se ele não conhece o grande salto. O fantasminha estava surpreso por só saber agora do grande salto, e saindo para outra área do labirinto, nosso protagonista estava fazendo graça de sua cara por não saber dessa habilidade. Seguindo seu caminho, o fantasma resolve admitir que estava errado e que nosso protagonista conhece bem sobre habilidades. Mas isso não era a única coisa que existia no labirinto, pois saber do ambiente e descobrir maneiras para sobreviver também é muito importante. Ele pergunta o que Tai-san está fazendo, e logo em seguida, vemos ele procurando algo na parede, e o fantasma percebe que ele está à procura da passagem secreta e deseja boa sorte para tentar encontrar. Algo então ilumina a visão de Tai-san, e vemos o sistema indicar que uma forte premonição foi sentida e um tijolo estava destacado na parede. Ao empurrar o tijolo para trás, um espaço secreto se mostrou estar atrás da parede, o que surpreendeu muito ao fantasminha. E, após mais alguns blocos removidos, já tinham uma entrada para passar. Nosso protagonista nos conta que a habilidade de detectar, ao passar dos 20%, dá informações aleatórias ocasionalmente, e o fantasminha, impressionado que nosso protagonista tinha até mesmo detectar entre suas habilidades. Olhando para o teto, vemos várias lanças, das quais nosso protagonista chama de armadilhas de Goblin. O fantasminha diz que, como as armadilhas foram colocadas aleatoriamente, torna mais difícil passar por elas e diz a nosso protagonista que talvez seja melhor desistir e sair daqui.
Mas mesmo com as palavras do fantasminha, ele permanece pensativo. Em sua cabeça, ele estava analisando as armadilhas. A primeira são flechas do teto, seguida por um fosso cheio de estacas afiadas, e por fim, mas não menos importante, uma armadilha de paredes esmagadoras. Enquanto se preparava para iniciar o percurso, ele comentava que essa sala é a mesma do modo fácil. E ele parte em alta velocidade, deixando o pequeno fantasma para trás desnorteado. Em seu primeiro avanço, ele desvia das flechas que vinham em sua direção com a ajuda de sua espada. Em seguida, para evitar o fosso com as estacas e o chão falso, ele pegou o impulso para pular na parede e passar tranquilamente. Caindo já do outro lado, ele continua seu percurso enquanto o pequeno fantasma ainda está em choque com o que está vendo. E então, na última armadilha, nosso protagonista está passando a toda velocidade quando as paredes começam a se estreitar, vindo em sua direção para esmagá-lo. Quando ele estava prestes a ser esmagado, vemos ele acumular energia em seu punho e se preparar para um golpe, que é logo desferido contra a parede, a transformando em escombros. Isso deixa o pequeno fantasma ainda mais horrorizado com o que estava vendo. Ele explica que essa não era originalmente uma parede do labirinto, e por ser feita por goblins, isso a torna menos resistente que o normal. E limpando a poeira de suas mãos, ele diz que as salas são mesmo idênticas, enquanto está desativando as armadilhas. O pequeno fantasma, que acabou de ver sua performance, decide ficar quieto. Enquanto isso, nosso protagonista está mais ansioso para saber qual é sua recompensa. O item dessa sala é um anel imbuído da primavera, que concede 5 pontos de mana ao usuário. Isso deixa Tai-san muito feliz, pois esse item veio na hora certa. O fantasminha se aproxima dizendo que tem uma pergunta e pergunta diretamente a nosso protagonista o que diabos ele é, e isso deixa nosso protagonista confuso por um momento. Tai-san pergunta ao pequeno fantasma o que ele entende por segunda chance, e isso o deixa com ainda mais dúvidas. Vendo a sua reação, nosso protagonista diz para deixar para lá então. Em seus pensamentos, ele diz que o pequeno fantasma não deve saber, então provavelmente, para obter o bizuar de Ouroboros, é necessário passar do 85º andar. Mudando de tópico, ele percebeu que faz 10 dias que não aparece naquele lugar, e cortamos para a área de bate-papo, e vemos os incompetentes do modo solo que estão discutindo até agora como devem conseguir matar um rato grande. E então, eles perguntam a John Yo como ele conseguiu tão rápido. Ele fala que nem se compara ao Tai-san, que passou à sua frente há muito tempo, e a pequena Li Taion o consola dizendo que nosso protagonista é um verdadeiro monstro. Voltando à nossa dupla no labirinto, nosso protagonista diz que já é hora, mas o fantasminha ainda está no escuro sem saber o que ele está fazendo. E nosso protagonista diz que agora com o sistema existe o chat e prossegue com suas mensagens. Ele chega no chat e diz olá para todos, que chama a atenção de todos que logo reconhecem, o chamando pelo nome. John Yo estranha seu comportamento, pois normalmente nosso protagonista usa salas privadas, mas dessa vez ele apareceu no chat público. E Tai-san diz que está na hora de começar a explicar as coisas mais devagar, e pergunta como estão indo as coisas por lá. John Yo diz que quase não conseguiu, e com relação à primavera da vida, mais da metade dos jogadores que chegaram nela conseguiram caçar um rato grande. E então, Tai-san pergunta o que fizeram quanto ao rato gigante, e John Yo diz que, após o primeiro golpe, ele saiu correndo como louco. Quanto a Li Taion, ela até tentou, mas no fim, também não conseguiu, e agora está tentando descobrir uma forma alternativa de caçar a criatura. E então, vemos nosso protagonista se aprontar para algo, e ele diz a todos que dessa vez ele está aqui para falar para todos os jogadores do modo solo sobre as habilidades. John Yo pergunta o porquê de falar sobre isso só agora, e nosso protagonista diz que esse é o melhor momento, pois no fim, as habilidades não são o objetivo final, mas sim algo que ajuda na conclusão do labirinto. E caso ele falasse sobre isso antes, seria o mesmo que pôr a carroça à frente dos bois. Li Taion diz que caso visse isso no início quando entrou no labirinto, seria difícil de ser aplicado na prática.
Nosso protagonista diz que irá explicar hoje e pede a todos que expliquem para os outros que não estão aqui em outra hora. A multidão de jogadores medrosos logo aparece para agradecê-lo e dizem que não vão esquecer desse favor. Tai-san então entra no modo sério e fala que eles deveriam agradecer só depois de ouvir o que ele tem a dizer. A primeira habilidade é sem dúvidas a mais fácil de se obter, e ele vai explicar primeiro como se conseguir a habilidade Dor Reduzida. E ele diz que é bem simples, eles têm que apenas pegar uma espada e atravessar seu braço. Nosso protagonista pergunta se eles não têm uma espada e, se tiverem, devem usá-la bem aqui, apontando para o meio de seus ossos do braço. Ele diz que devem, com certeza, acertar o osso para dar certo e fala que eles não devem desistir de uma habilidade por estarem com medo. Mas essa explicação parece não ter atingido os figurantes muito bem. Um dos figurantes pergunta se Tai-san quer mesmo que eles se machuquem para conseguir essa habilidade. Tai-san diz que sim e que eles podem ficar tranquilos, pois a primavera da vida pode curar qualquer coisa, e eles já estão nela. Mas parece não ter mudado muito a desconfiança deles em relação ao seu tutorial estranho. Partindo para a próxima explicação, ele diz que, caso lutem contra um rato grande, eles poderiam obter a habilidade Força de Vontade Implacável, que permite lutar sem parar mesmo com o corpo completamente ferido. E diz para que eles não se esqueçam de lutar contra os ratos. Mais desconfiados ainda de que nosso protagonista os estava mandando para a morte, um deles pergunta se não tem nenhuma habilidade que eles não tenham que se matar para aprender. Aparentemente ignorando as perguntas, ele fala que ainda tem mais. Ele fala sobre a habilidade por um fio. Para conseguir essa habilidade, é necessário se jogar no lago da primavera da vida e ficar sem respirar até quase morrer. E que, caso golpeiem diversas vezes enquanto usam essa habilidade, poderiam obter ataque por um fio. Os figurantes se queixam que essa é mais uma habilidade que é preciso quase morrer para obter. Partimos para a próxima habilidade, Resistir, que permite anular um dano que iria te matar. Para isso, é necessário ter uma destreza e sofrer 30 ataques de um rato grande. Nesse momento, os figurantes já não tinham mais o que dizer. Todos eles parecem pensar a mesma coisa, pois, por mais que eles queiram a habilidade, eles não estão dispostos a fazer essas maluquices para consegui-las. Nosso protagonista ressalta para todos que não os está forçando a nada e que eles é quem decidem se continuam fracos ou se tornam fortes. Mesmo dizendo isso, ele já imaginava que algumas pessoas pensariam desse jeito, pois ainda estão apegadas à vivência da era moderna. Para elas, as guerras são apenas histórias contadas em livros, e a fome é só uma realidade ruim de países muito distantes. Essas são pessoas que nunca tiveram o dever ou o peso de proteger um país distante em suas vidas. Mesmo após entrar no labirinto, elas ainda não mudaram seus ideais de sobrevivência. Li Taiyon pergunta se não tem outro jeito, mas Tai-san responde que, infelizmente, não há. Ao olhar para trás, ele nota a expressão meio vazia de suas crianças, mas elas logo levantam seus rostos e dizem que, se não tem outra alternativa, o jeito é ir em frente e tentar. Até mesmo a medrosa da Li Taiyon diz que nunca imaginou fazer algo assim na vida, mas mesmo assim vai tentar. Isso faz os figurantes os taxarem como malucos por cogitar tentar algo assim, falando que Tai-san pode muito bem estar mentindo para eles. Li Taiyon pergunta que motivos ele teria para mentir assim, e Jong-Yo diz o mesmo e os lembra que até pouco tempo atrás eles estavam elogiando as estratégias de nosso protagonista. Isso deixa os figurantes completamente envergonhados, e nosso protagonista fica todo feliz da vida por ver suas crianças o protegendo com unhas e dentes. Jong-Yo diz que começará com a habilidade por um fio, que deve ser a mais fácil e menos arriscada. Tai-san diz que não será um problema se ele tiver algum jeito fácil para saber a hora de sair, e o sistema dará o alerta quando for necessário. Mesmo assim, não vai ser fácil suprimir os instintos, o que torna a coisa um pouco mais difícil. Vendo a conversa, os figurantes covardes se perguntam se eles vão mesmo fazer isso. Tai-san deseja boa sorte e fala para darem o melhor e depois voltar para ensinar como conseguir novas habilidades. As crianças dizem que vão se cuidar e se despedem de Tai-san. O fantasma o interrompe enquanto conversa no chat.
O fantasminha indignado fala que nosso protagonista estava perdendo tempo com esse falatório, pois não importa o quanto ele fale ou avise, porque no labirinto é um lugar onde as pessoas vão morrer, não importa o que façam. Tai-san diz que mesmo assim alguns ainda podem sobreviver, mas o fantasminha diz que não liga, e se ele tiver terminado, eles têm logo que sair dali, pois já estava ficando puto por ficar parado por tanto tempo na parado, sendo que a porta está bem à sua frente. Com raiva, ele diz que é hora de descer a porrada nesse boss. Nosso protagonista está prestes a entrar na sala do boss quando o fantasminho pergunta se ele não quer saber quem é o boss do segundo andar, usando a pergunta ganha na aposta que fizeram antes. Tai-san diz que não precisa, pois vai gastar essa pergunta com outra coisa mais tarde, e diz que agora está na hora de começar a concluir o andar. Dentro da sala, o sistema avisa que o Mago Goblin e o Guardião Goblin apareceram. O Goblin levanta seu cajado enquanto profere palavras estranhas que fazem os olhos em seu cajado se abrirem lentamente. Enquanto termina sua conjuração, o Goblin guerreiro avança a toda velocidade. Com um salto, ele acerta um ataque que é facilmente defendido por Tai-san. O fantasminha desesperado tenta parar nosso protagonista, que aparentemente está fazendo alguma coisa errada. O pequeno fantasma para abruptamente e pensa que pode estar ficando para trás de Tai-san. Voltando seu olhar para o Mago Goblin, ele nota que mais 2 olhos já haviam se aberto no cajado. O fantasma meio preocupado diz que nosso protagonista pode até saber suas habilidades, mas ele com certeza não sabe sua estratégia. Ele aponta para o Goblin Mago e diz que o seu alvo deveria ser aquele cara. Tai-san diz que sabe bem o que está fazendo e que, na sua opinião, esse é o melhor jeito. Como era esperado, uma magia roxa estranha é lançada pelo Goblin Mago e deixa Tai-san envolvido em uma energia roxa estranha. Por algum motivo, ele não revida ou se defende, e simplesmente aceita o ataque como se não fosse nada. Após abrir novamente seus olhos, ele vê um cenário macabro com diversos corpos estranhos que parecem estar derretendo. Eles falam que nosso protagonista é o culpado por aquilo, e os corpos distorcidos o praguejam, dizendo que é tudo culpa dele por ter escolhido o modo fácil. Tai-san, abalado com a imagem estranha à sua frente, dá alguns passos para trás. As criaturas distorcidas continuam a insultá-lo e falar que é tudo culpa dele. Mais ao fundo, vemos um brilho azul que mostra uma pessoa um tanto familiar. Li Tai-on surge do meio das criaturas, chamando pelo nome de Tai-san. Vendo aquilo, ele ouve as palavras de Li Tai-on, que pergunta por que ele veio até ali. Com lágrimas em seu rosto, ela pergunta como ele pode deixá-la morrer sozinha. No momento seguinte, uma onda de criaturas retorcidas se aproxima da chorosa Li Tai-on e vem em direção a Tai-san com o objetivo de o engolir. Após ser soterrado pelas criaturas, ele abre seus olhos e pede desculpas, pois isso não vai funcionar nele, então é melhor parar com a brincadeira. Do lado de fora, vemos que o fantasminha estava observando nosso protagonista, que estava envolvido em uma bolha roxa. O pequeno fantasma pensa que dessa vez daria certo e se pergunta por que nunca o escutam. Quando o Goblin estava canalizando um feitiço de bola de fogo, o pequeno fantasma se pergunta se falhou novamente em conseguir sua vingança. As bolas de fogo vão a toda velocidade em direção a Tai-san, que estava impotente. Ou pelo menos é o que parecia. Tai-san repentinamente abre seus olhos e fala para o Goblin que ele mandou parar com a brincadeira. Destruindo as bolas de fogo, ele ativa sua habilidade de força de vontade inquebrável. Surpreso com a reviravolta, o pequeno fantasma pergunta a Tai-san se ele conseguiu, e em silêncio, Tai-san se aproxima do maldito Goblin, que agora não estava mais tão sorridente como antes. O Goblin então ativa sua outra habilidade mágica de loucura, tentando afetar o psicológico de nosso protagonista. Mas, graças à força de vontade inabalável, ele ajuda a repelir o feitiço de loucura. Como último recurso, o Goblin Mago, que já estava aterrorizado, ativa a habilidade de maldição. Tai-san fala que, infelizmente para ele, suas habilidades de alma nunca falharam antes, e o sistema avisa que nenhuma penalidade o atingiu. Ele pega o Goblin Mago pelo pescoço e o ergue no ar. O sistema avisa que,
devido à experiência várias vezes com a magia mental, a habilidade contínua de ativação condicional espírito resistente e a resistência à magia foram adquiridas. Agora que conseguiu o que queria, ele diz adeus ao maldito Goblin e observa a cena. O fantasminha pensa que nosso protagonista conseguiu aguentar todos os ataques mentais com sua resistência espiritual padrão, algo que nem mesmo ele em vida conseguiu. Ele observa nosso protagonista e se pergunta novamente quem é esse cara. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Se chegaram até aqui, peço a todos que deixem um comentário com sugestões de obras para novos vídeos, e deixem um like para ajudar no engajamento. Nos vemos no próximo vídeo.